Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite, Espírito Santo. Fala comigo, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de nós. O tema de hoje está 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Vamos meditar e refletir sobre o tema, como posso vencer a tentação? Peçamos o nosso grande amigo Espírito Santo, que vem através de nós neste dia de hoje. Senhor, vem abrindo, Senhor, a nossa inteligência para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra, os nossos olhos para enxergar a palavra com eficácia, Senhor. O tanto e o quanto ela é edificante para a nossa vida, os nossos ouvidos para ouvir a palavra, a nossa boca para proclamar a palavra, o nosso coração para guardar como verdadeiro tesouro, Senhor, a vossa palavra. Que assim seja, meu grande amigo Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, lá na primeira carta de Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, está escrito assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Talvez isso proporcione um pouco de encorajamento, porque muitas vezes nos sentimos como se sofrêssemos sozinhos e que os outros são imunes às tentações. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, falando sobre esse tema, como posso vencer as tentações? Vejamos. A Bíblia Sagrada nos diz que Cristo também foi tentado. Todos nós sabemos disso. Todos nós. Porque lá em Hebreus também, no capítulo 4, versículo 15, fala assim, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas só porque sem pecado. Veja bem, Jesus, humano e divino, passou por tudo. Não tinha pecado e passou. Vejamos, meu irmão, minha irmã, de onde então vêm todas essas tentações? Veja bem, primeiro de tudo, com certeza não vem de Deus. Seríamos todos ignorantes se nós permitíssemos este pensamento em nossa mente de que todas as tentações vêm de Deus, porque não vêm. Porque o Senhor não permite isso. Isso falado por Jesus, que foi tentado várias vezes pelo demônio, e Jesus usou a palavra de Deus para pôr o demônio no lugar dele. Lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 3, diz assim, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Veja o tanto e o quanto esta palavra para nós é categórica. Vejamos, no primeiro capítulo de Jó também, vemos que Deus permitiu, meu irmão, minha irmã, que Satanás tentasse Jó. Ele permitiu, mas com restrições. O Senhor, ele colocou restrições. Você pode tocar em tudo que ele tem, mas na alma dele você não toca. Veja, e Jó é exemplo para nós na palavra de Deus. Porque ele nunca, mas nunca
blasfemou contra Deus, ou falou qualquer palavra que seja ao contrário e que ofendesse a Deus. Deus na vida de Jó sempre foi bom, em todos os tempos que Jó viveu, desde a época da abundância até a época que Jó caiu em desgraça, onde o demônio fez com que ele perdesse tudo, para mostrar para Deus que Jó não era tão fiel a ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, Satanás está sempre vagueando pela terra como um leão, buscando almas humanas para devorar, para destruir aqueles que estão na presença do Senhor, principalmente aqueles que estão caminhando aqui nesta terra dos viventes, com dificuldade na espiritualidade. Ele está tentando destruir. Isso, meu irmão, está lá na primeira carta de Pedro, do capítulo 5, versículo 8. Misericórdia, Senhor. Misericórdia de verdade, tem piedade de nós. Senhor, nos dá a graça de resistirmos todas as tentações, Pai, mundanas em nossa vida. Que nós possamos, Senhor, ter essa força que vem do Senhor. Assim como Jesus foi tentado no deserto pelo inimigo, por Satanás, Senhor. E o Senhor colocou ele no lugar dele. Que nós tenhamos essa coragem de ter o Senhor dentro de nós verdadeiramente e dizer não a todos os tipos de tentações que existem neste mundo. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Meu irmão, minha irmã, vejamos. Lá no versículo 9 nos diz para resistir o inimigo, as tentações, sabendo também que os outros cristãos também estão sendo atingidos por seus ataques. Por essas passagens, meu irmão, minha irmã, nós podemos saber que as tentações só vêm do demônio, do encardido, do tinhoso, do nojento, só dele. Porque de Deus, com certeza, nunca, jamais. Meu irmão, também está escrito lá na carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, que a tentação pode se originar em nós também. O versículo 14 diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, o que nós fazemos? Deixamos-nos pensar certos pensamentos. Nós deixamos-nos. Entendeu? Aos nossos olhos, meu irmão, minha irmã, tudo que é bonito e diferente nos atrai. É isso mesmo, meu irmão, minha irmã. O inimigo, ele está ao seu redor para devorar, para te jogar no buraco. Os nossos olhos é a chave onde nós vemos tudo, o que é bom e o que é ruim. Mas o que é bom, meu irmão, minha irmã, nos atrai muito mais. Por isso, vejamos, se nós estar sempre vigilantes em oração, ele pode até tentar, meu irmão, minha irmã, mas dificilmente vai conseguir nos fazer cair em tentação. Porque se aqui fala para nós que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, é o novo, né, meu irmão, minha irmã, que nos atrai? Então, nós temos que nos reabastecer de Deus dentro de nós, da palavra do Senhor, da Eucaristia, e lutar com todas as forças que nós temos, que é a palavra de Deus. Nós não temos em outro lugar para nós buscar essa resistência. Nós temos que buscar a resistência e a misericórdia de Deus na nossa vida, na palavra de Deus.
Misericórdia, Senhor. Misericórdia mesmo. Vejamos um ponto aqui. Primeiro de tudo, nós temos, meu irmão, minha irmã, que voltar ao exemplo de Jesus. Por quê? Porque ele foi tentado no deserto, fala lá em Mateus, no capítulo 4, versículo 1 ao 11, tá? Por Satanás. Cada uma das tentações que Jesus sofreu por Satanás, Jesus deu a resposta certinha para ele. Certinha. Jesus teve toda a palavra divina maravilhosa para colocar o inimigo no lugar dele. Porque se na Escritura Sagrada fala que o Filho de Deus usou a palavra de Deus para com eficácia dar fim às tentações, o que sabemos que funciona? Lógico, todo mundo sabe disso, que a palavra de Deus funciona de uma forma assim que aos olhos humanos nós não poderíamos compreender. Mas a palavra de Deus é categórica e tem uma eficácia, meu irmão, que não tem mal que resista à palavra de Deus. Por isso, neste dia de hoje, vamos colocar na presença do Senhor todos nós, porque nós não somos diferentes, meu irmão, minha irmã, dos outros. Todos nós, todos os dias, passamos por uma dificuldade, por uma tentação diferente, tá? Então, lembre-se o exemplo que Jesus deu para nós. Mesmo que nós formos tentados, mas que nós podemos ser transformados pela palavra de Deus em nossa mente e coração, porque só assim nós podemos ser renovados pelo Espírito Santo na palavra. Aí não vai existir nada que possa nos jogar no chão, fazendo com que nós caiamos nas tentações mundanas. A beleza que nos atrai, de todas as formas que nós possamos imaginar que existe. Peçamos o nosso grande amigo Espírito Santo neste dia de hoje, que ele venha sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e venha nos ajudar. Meu irmão, lá em Mateus, no capítulo 5, no versículo 29, também fala assim, olha os conselhos que são dados para nós. Olha o conselho que é forte para mim e para você. Por exemplo, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Misericórdia, Senhor. Meu irmão, minha irmã, isso é uma palavra que soa muito pesado, muito grave. É um pecado muito grave. Misericórdia. Os nossos olhos, que tudo vê, é pelos olhos que somos atraídos. Então peçamos ao Senhor que coloque em nossos olhos uma venda só para coisas ruins, que nós não possa ver nada que nos faça perder, mas que os nossos olhos sejam abertos para as coisas espirituais maravilhosas, os ensinamentos de Deus para a nossa vida, porque os conselhos de Deus para a nossa vida são categóricos, são maravilhosos, edificantes para a nossa vida. Vejamos aqui, Jesus não está dizendo que nós literalmente precisamos remover a parte do nosso corpo. Disso aí você pode ter certeza, né? Porque nós está aí usando de uma metáfora, ou cortar o olho não é uma medida drástica que nós teríamos que tomar para nós não vermos, para nós não cairmos em tentação. Jesus, meu irmão, minha irmã, está apenas nos ensinando. Se é necessário uma medida drástica, deve ser tomada para nós evitarmos o pecado. Simplesmente isso. Fácil, não é? Eu sei que não é.
mas precisamos nós tomarmos medidas drásticas em nossa vida para nós não cairmos em tentação. Peçamos o nosso grande amigo Espírito Santo neste dia de hoje, que venha sobre a nossa mente, né? Pensamento, os olhos estão ligados à cabeça, nós vemos e o nosso pensamento fica louco. Peçamos ao Senhor que venha sobre nós, tirando toda imundície dos nossos pensamentos, purificando a nossa mente, o nosso coração, sabe? A nossa boca, os nossos ouvidos, tudo em nós. Dai-nos a graça, Senhor, amado e querido doce Espírito Santo, para todos nós sermos renovados, Senhor, renovados pela Tua palavra, que todos nós possamos vencer as tentações mundanas, Senhor. Misericórdia, Pai, misericórdia, Espírito Santo, que assim seja. Meu irmão, minha irmã, por onde esta palavra de hoje chegar, que ela seja muito eficaz em nossas vidas, que nos levanta, que nos acorda, que coloque as nossas mentes para pensar, o nosso coração, sabe, que nós possamos ver com os nossos olhos as maldades que o mundo oferece e saber dizer não, para nós podermos trabalhar a nossa parte espiritual para com Deus, para que nós possamos alcançar a graça da nossa salvação. Muito obrigada, meu amigo Espírito Santo. Obrigado e louvado seja, meu Deus amado e querido, por tudo. Senhor, eu te louvo, meu Pai, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, que faz parte deste grupo de oração. Eu te louvo, Senhor, por todas as pessoas, por onde esse áudio chegar. Sim, Senhor, muito obrigada. Obrigada mesmo, Senhor. Louvado e glorificado seja o teu santo nome. Meus irmãos, minhas irmãs, que todos nós tenhamos um dia abençoado, cheio das graças, das misericórdias de Deus em nossas vidas. Que assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.